nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, se meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o Trino Deus, eternamente ali em canto abrasador, Trindade Santa, te louvor nos céus. Sou escravo deste mundo e os meus desejos só me levam para lá. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Pior dos pecadores, e por isso eu suplico, eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé, conduz a minha vida e direciona os pensamentos meus. Ser somente teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior
pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente o teu, Senhor. Senhor, soberano Deus, eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus, porque só Tu és o Deus único, merecedor de toda adoração, porque Tu és o Deus que nos ama, o Deus que nos escolheu, ó Pai, e por isso nós estamos aqui nessa noite para prestar a Ti toda a gratidão do nosso coração. Que o Senhor receba, ó Deus, o nosso louvor como um cheiro suave às Tuas narinas, ó Pai. Suplicamos nesse momento, ó Deus, que o Senhor continue na direção desse culto, abençoando, ó Deus, todas as pessoas que adentraram, Senhor, nessa casa, nessa noite. Que a Tua unção seja sobre a vida delas, ó Deus, trazendo, ó Deus, restauração, trazendo graça, trazendo alegria, ó Pai. Suplicamos também nesse momento que o Senhor abençoe todos aqueles que contribuíram com as suas ofertas, com seus dízimos, que o Senhor possa derramar bênção, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Te agradecemos por tudo, ó Deus. E nessa noite nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor irá falar ao nosso coração. Então nós agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versos de 1 a 11. Filipenses capítulo 1, versos de 1 a 11. Se porventura você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. Nós fazemos questão que cada um dos irmãos acompanhe o texto bíblico, para ter a certeza de que aqui nós não pregamos nossas doutrinas, nós pregamos a palavra de Deus. Portanto, acompanhe a leitura da palavra aí na sua Bíblia. Filipenses capítulo 1, versos de 1 a 11. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça mais uma vez, vamos orar novamente nesse instante.
Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos a Ti, ó Pai, que me use nesse instante como um instrumento em Tuas mãos para transmitir o recado do Senhor à vida de todos os Teus filhos e filhas que aqui se fazem presentes. Fala ao nosso coração, ó Pai, que cada um de nós possa receber com mansidão e de bom grado a semente da Tua palavra que será semeada em nossas vidas a partir desse momento, ó Pai. Que caia por terra toda e qualquer tentativa de Satanás de nos enganar, de desviar a nossa atenção, que nós possamos nos concentrar definitivamente naquilo que o Senhor estará falando nesse instante, ó Pai, e que eu seja um instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra e a Tua vontade prevaleçam na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Pois bem, meus irmãos, nós temos aqui trazido uma série de sermões relativos às cartas neotestamentárias. E durante esses sermões que aqui têm sido pregados, meus irmãos, nós temos tratado de cartas que nós chamamos de cartas gerais, também conhecidas como cartas universais, e também uma outra modalidade de carta que é conhecida como carta específica ou cartas específicas. Como eu já expliquei para os irmãos em outras oportunidades, meus irmãos, as chamadas cartas gerais são aquelas que foram destinadas aos crentes de maneira geral, ou seja, elas não tinham um destinatário específico. Já as cartas específicas, meus irmãos, como o próprio nome diz, elas foram escritas tendo como destinatários um povo específico, uma comunidade específica, uma pessoa específica. E é nessa segunda situação, meus irmãos, que nós enquadramos a carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta específica. Por quê? Porque ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, tendo como destinatários específicos os crentes da cidade de Filipos. Certo, meus irmãos? Filipos, meus irmãos, era uma cidade situada ali na Ásia. Para os irmãos terem um entendimento melhor, eu trouxe aqui algumas curiosidades a respeito dessa cidade. Filipos estava situada sobre uma via extremamente importante no Império Romano chamada Via Egnatia, que ligava Roma com a Ásia Menor. Então a cidade de Filipos, ela estava nesse caminho, entre Roma e a Ásia Menor, nessa via extremamente importante construída pelo Império Romano, que era conhecida como Via Egnatia. Ela estava elevada a cerca de 12 quilômetros da costa norte do Mar Egeu, junto ao limite da região macedônia com a da Trácia. Submetida a Roma desde o ano 167 a.C., a partir de 31 a.C., na categoria de colônia e por regulamentação do imperador Otávio Augusto, gozou dos privilégios e direitos que as leis do império outorgavam às cidades romanas. Então, meus irmãos, Filipos era uma cidade, uma colônia romana, situada nessa estrada extremamente importante do Império Romano, conhecida como Via Egnatia. Essa via, ela ligava a cidade de Roma, a capital do Império, à região da Ásia Menor, onde se situava, inclusive, a cidade de Filipos. Essa cidade, meus irmãos, ela recebeu esse nome de Filipos em homenagem a um imperador chamado de Filipe, pai de Alexandre o Grande, que em uma de suas conquistas, passando por essa cidade, que antigamente tinha um outro nome, em sua homenagem, então, ofereceu o próprio nome para designar essa cidade que estava, então, sendo conquistada por esse imperador. A epístola, meus irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, possivelmente, epístola, quando eu digo epístola, meus irmãos, estou me referindo à carta,
Na verdade, essas cartas no Novo Testamento, a maioria delas são chamadas de epístolas. Por quê? Porque são cartas pequenas. Então, essas cartas menores, elas recebem essa nomenclatura de epístolas. Na verdade, são palavras quase que sinônimas. A palavra epístola, ela só tem essa diferença porque se refere a cartas com conteúdo um pouco menor. Essa carta de Paulo aos Filipenses foi escrita provavelmente no ano 61 depois de Cristo. E o propósito principal, irmã Heloísa, de Paulo ao escrever esta carta foi o seguinte: agradecer aos filipenses pela solidariedade que eles demonstraram enquanto Paulo esteve na prisão e animá-los a se unirem e a se ajudarem mutuamente em Cristo. Então, meus irmãos, se nós podemos traçar uma razão principal para que Paulo tenha escrito essa carta aos filipenses, foi de agradecimento. Paulo queria agradecer aos crentes que moravam lá na cidade de Filipos pela solidariedade que eles haviam prestado a Paulo durante o tempo em que ele esteve preso. Esses irmãos, meus amados, eles ajudaram Paulo de inúmeras maneiras. Oraram por Paulo, visitaram Paulo enquanto ele esteve preso, sustentaram Paulo, ofertando dos seus próprios bens para ajudar na manutenção e na subsistência de Paulo. Então, meus amados, de fato, Paulo, ele tinha inúmeras razões para agradecer a esses crentes, meus irmãos. E se há uma razão principal que nós possamos definir, ou seja, se vocês me perguntassem, pastor, qual foi o motivo principal de Paulo ter escrito essa carta para esses cristãos lá em Filipos? O motivo é esse: agradecimento. Agradecer àqueles crentes pelo apoio imensurável que eles deram ao apóstolo Paulo enquanto ele esteve preso. Amém, meus amados? Então, esse seria o propósito principal dessa carta. Algumas verdades fundamentais, meus irmãos, que nós podemos tirar da carta de Paulo aos Filipenses. Prestem bastante atenção. Primeira verdade fundamental: o Evangelho de Cristo continuará a ser pregado mesmo em face de perseguições. Uma das outras razões, meus irmãos, pelas quais Paulo escreveu para os filipenses, foi que ele tomou conhecimento que os crentes lá em Filipos estavam sendo alvo de inúmeras perseguições. E como Paulo conhecia a fé daqueles crentes e era extremamente grato a eles por tudo que eles fizeram por Paulo enquanto ele estava preso, Paulo, então, irmão Denis, quando ele ficou sabendo, os crentes lá em Filipos estão sendo alvo de perseguição, ele se sentiu na obrigação de escrever, agradecendo em primeiro lugar e também para animar aqueles crentes a não desistirem da caminhada cristã em meio às perseguições. Então, meus amados, essa é a primeira verdade fundamental que nós podemos também extrair dessa carta. O Evangelho de Cristo continuará a ser pregado mesmo em face de perseguições. A segunda verdade, meus amados, que nós também podemos extrair dessa epístola: sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. O apóstolo Paulo, ele vai falar muito sobre isso nessa carta que ele escreve aos Filipenses. Nós encontramos, por exemplo, nessa carta, meus irmãos, aquela expressão famosa que nós encontramos aí adesivada em muitos carros: tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, meus irmãos, a maioria das pessoas faz uso extremamente errado desse versículo. Mas nós vamos aprender nesses sermões, nessa série de sermões sobre a carta de Filipenses, o que Paulo quis dizer quando ele falou essa expressão tão famosa: tudo posso naquele que me fortalece. Uma ideia disso, meus irmãos, nós já podemos ter aqui. Sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para todos os crentes. Outra verdade: os crentes devem demonstrar o Evangelho na própria vida, ao servir uns aos outros,
à semelhança de Cristo. Então, meus irmãos, da mesma forma que os filipenses foram solidários a Paulo por reconhecerem nele a figura não apenas de um líder da cristandade, mas por reconhecerem nele a figura de um irmão, nós também, irmão Denis, precisamos nos ajudar uns aos outros. Cristianismo, meus amados, sem amor ao próximo, cristianismo sem solidariedade, não é cristianismo de verdade. E nós vamos também aprender um pouco mais sobre isso aqui na carta aos Filipenses. Amém, meus irmãos? Essas, meus amados, são algumas considerações gerais que eu quis trazer a título de introdução para que os irmãos, então, possam entender um pouco mais sobre esse livro do Novo Testamento que servirá de base para uma série de sermões que nós estaremos pregando aos irmãos nos próximos domingos. Volte os seus olhos para a Bíblia novamente. Vamos fazer a leitura agora, novamente, do texto que servirá de base para a nossa pregação nessa noite. Capítulo 1, versos de 1 a 11. Volte os seus olhos para o texto bíblico, vamos lê-lo novamente. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, logo aí nesse primeiro versículo, nós identificamos quem? O autor da carta, certo? Então, o autor dessa carta aos crentes da cidade de Filipos, ele se identifica logo no primeiro versículo. Paulo e Timóteo. Aí vocês poderiam me perguntar assim, mas e o Timóteo aí? Timóteo, meus irmãos, nós estudamos há alguns meses atrás as cartas de Paulo a Timóteo aqui na nossa igreja. Timóteo, ele era um discípulo íntimo do apóstolo Paulo. Em muitas ocasiões, meus irmãos, Timóteo esteve lado a lado de Paulo, participando das campanhas evangelísticas nos lugares onde Paulo passava pregando o evangelho, certo? Então, quando Timóteo aparece aqui na introdução dessa carta, sendo citado por Paulo, isso aqui não é não significa que Timóteo tenha sido o escritor, certo? Paulo aqui está apenas dizendo que Timóteo era seu fiel companheiro e estava fazendo menção a Timóteo como forma de honrá-lo pelo seu acompanhamento, pela sua dedicação ao lado de Paulo, por tantas e tantas caminhadas e campanhas evangelísticas das quais Paulo participou. O autor efetivo dessa carta foi o apóstolo Paulo e está aí identificado logo nesse primeiro versículo. Os destinatários da carta também são identificados, meus irmãos, logo aí nesse primeiro versículo. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem na cidade de Filipos. Filipos, como eu já disse para os amados irmãos, uma cidade situada na região da Ásia Menor, entre Roma e a Ásia Menor, às margens aí de uma importante rodovia construída pelos romanos, conhecida como Via Egnatia. Essa via que ligava Roma à região da Ásia Menor, onde se situava a cidade de Filipos. Então, esses irmãos foram os destinatários originais da carta que nós estaremos estudando a partir desse momento. Agora, acompanhe comigo aí, versículo 3. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus irmãos, na mensagem de hoje, meus amados, eu quero destacar duas verdades fundamentais que nós podemos extrair desse texto, capítulo 1, versículos de 1 a 11. A primeira dessas verdades, meus amados, nós devemos demonstrar sempre gratidão por aqueles que nos apoiam, por aqueles que cooperam conosco, por aqueles que assumem um compromisso conosco e vão conosco até o final.
Nós lemos aqui, meus irmãos, esse versículo 3, e os irmãos vão ver em outros versículos, Paulo agradecendo a Deus pela vida dos crentes em Filipos. E por que Paulo estava agradecendo a Deus pela vida daquele povo? Paulo diz aqui, faço súplica por vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Em outras palavras, irmã Diandra, Paulo está dizendo aqui para os filipenses, eu sei que vocês que são crentes e moram aí na cidade de Filipos, que vocês nunca me abandonaram. Desde que eu saí pela primeira vez para pregar o evangelho, vocês me auxiliam em oração, vocês mandam ofertas para mim, vocês vêm me visitar, e mesmo agora que eu estou preso, vocês continuam me apoiando. E eu sou grato a vocês pela vossa cooperação. Era isso, meus amados irmãos, que Paulo estava externando aqui nesse versículo 3. A sua gratidão pela cooperação, pelo amor, pela dedicação daqueles crentes para com o apóstolo Paulo. Agora, meus irmãos, Paulo ele ainda usa palavras ainda mais fortes para demonstrar esse sentimento de gratidão dele. Olha só o que Paulo diz. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois vos trago no coração. Olha só Paulo dizendo que trazia aquela comunidade cristã no coração dele. Seja nas minhas algemas, ou seja, seja quando eu estou preso, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Olha só, Paulo dizendo aqui que tinha saudade daquelas pessoas. Paulo já esteve ali na cidade de Filipos, conhecia aqueles crentes, e agora que ele estava preso, ele não podia visitá-los mais. Mas mesmo estando preso, aqueles crentes nunca o abandonaram. E Paulo diz aqui que traz eles no coração, que sente saudade de cada uma daquelas pessoas. E ele continua dizendo, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor, e aqui ele está se referindo ao amor dos crentes da de Filipos, ou seja, que o amor de vocês que estão aí em Filipos, aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Meus irmãos, fica claro, meus amados, claro, por tudo isso que nós acabamos de ler, que Paulo, irmã Heloísa, ele nutria um sentimento muito especial por aqueles crentes. Agora eu pergunto a você, irmã Rosângela, por que Paulo tinha esse sentimento tão bonito guardado no seu coração em relação àqueles crentes? Será que é porque eles perseguiram Paulo? Será que é porque eles abandonaram Paulo? Será que é porque eles criticavam Paulo ou falavam mal de Paulo? De modo algum, meus irmãos. Paulo, meus amados, ele tinha esse sentimento de amor por aqueles crentes. Paulo, ele era grato àqueles crentes, irmão Genivaldo, porque eles também amavam o apóstolo Paulo. Mesmo enquanto Paulo estava livre pregando o evangelho, e mesmo depois dele estar preso, encarcerado, eles nunca abandonaram Paulo. Oravam por ele, vendiam suas propriedades e mandavam ofertas para Paulo, não deixavam que Paulo passasse fome, não deixavam que Paulo passasse qualquer necessidade. Sempre que podiam, mandavam um representante para poder visitar o apóstolo na prisão. Eles nunca abandonaram aquele apóstolo. E a primeira verdade, meus amados irmãos, que eu quero compartilhar com cada um de vocês essa noite com base nesse texto. Nós, irmã Heloísa, como crentes em Jesus Cristo, nós não podemos abandonar uns aos outros. Nós não podemos abandonar uns aos outros. Irmão Áureo, você precisa, meu irmão, ter uma convicção, uma certeza em relação à igreja da qual você faz parte. E hoje pela manhã aqui na nossa escola dominical, nós aprendemos a diferença entre igreja e templo. Quando eu falo igreja, meus amados, eu não estou falando dessa estrutura física aqui. A estrutura física, meus irmãos, é apenas o lugar onde a igreja se congrega.
Quando eu falo de igreja, meus irmãos, eu estou falando da comunidade de crentes regenerados e biblicamente batizados que se reúne em um determinado local com a finalidade única e exclusiva de prestar culto ao verdadeiro Deus chamado Jesus Cristo. Como eu estava dizendo, irmão Áureo, você e cada um dos membros desta igreja, vocês precisam ter uma certeza em relação à igreja da qual vocês fazem parte. Ou seja, vocês precisam ter uma certeza em relação a esses irmãos que estão aqui, que fazem parte dessa comunidade de crentes chamada Segunda Igreja Batista em Rio Verde. E qual é essa certeza? Qual é essa convicção que vocês precisam ter? A de que todos lá fora, irmão Ednete, podem te abandonar. Mas nós, que somos seus irmãos em Cristo Jesus, jamais te abandonaremos. Jamais. Meus amados, a pior coisa para um crente, quantos aqui são cristãos? Só para vocês terem uma ideia, quantos aqui são cristãos e já sofreram perseguições no trabalho? Levanta a mão. Quantos aqui, pode abaixar, quantos aqui são cristãos e já sofreram perseguição na família? Meus irmãos, eu poderia continuar perguntando aqui, e os irmãos, com toda certeza, me responderiam positivamente, indicando que nós como cristãos, pela nossa fé, sofremos perseguições das diversas formas e nos mais diversos lugares. A maior tristeza para um crente, irmão Edivones, é em meio a tantas perseguições, ele perceber que no final das contas, ele está sendo abandonado até mesmo por aqueles que lhe chamam de irmão. Nós como igreja, meus amados, nós não podemos compactuar com algo assim de maneira alguma. Como eu disse, irmã Maria de Jesus, e volto a repetir, todas as pessoas lá fora podem te abandonar. Mas nós, seus irmãos em Cristo, aqui nessa comunidade de crentes chamada Segunda Igreja Batista em Rio Verde, nós não podemos abandoná-la jamais. A verdadeira igreja, edificada por Jesus Cristo, meus amados, é uma igreja que ama. É uma igreja solidária. Por que, irmã Helenais, que nós realizamos campanhas de missões nas nossas igrejas batistas? Porque nós nos preocupamos com os nossos irmãos e irmãs missionários que estão lá no campo. Às vezes abandonaram tudo para poder pregar o evangelho e precisam do nosso apoio. Nós, às vezes, economizamos no lanche que nós poderíamos fazer no dia a dia para poder ofertar, ajudar essas pessoas carentes que tanto precisam do nosso apoio. Por quê? Porque o amor, a solidariedade é uma das características mais relevantes, se não a mais relevante da Igreja de Jesus Cristo. Nós, meus amados, só podemos reconhecer uma igreja como sendo verdadeira se essa igreja, ela de fato tiver esse amor, essa solidariedade, esse desejo de servir. Nós, como igreja, meus amados irmãos, não podemos abandonar uns aos outros. E nós precisamos, meus amados, falar disso, porque infelizmente, meus amados, há tantas vãs filosofias, irmão Alex, há tantos ventos de doutrina hoje em dia, que infelizmente nós nos deparamos constantemente com situações em que pessoas que durante tanto tempo nos chamaram de irmãos, de uma hora para outra nos abandonam, não olham para trás, são extremamente ingratos, alguns chegam ao ponto inclusive de serem até traidores da fé que abraçaram. E isso, meus amados irmãos, eu volto a repetir, é extremamente triste e contrário ao que as Escrituras ensinam.
Nós, como igreja verdadeira, meus irmãos, nós precisamos amar uns aos outros. E vocês já devem ter ouvido aquele dizer que nos afirma: quem ama, não abandona. Quem ama de verdade, meus amados, não abandona. E esse princípio, meus irmãos, vale para todas as áreas da nossa vida. Esses princípios valem para todas as áreas da nossa vida. Aquilo que nós amamos verdadeiramente, nós não abandonamos. Pelo contrário, nós nos esforçamos, nós lutamos, nós nos comprometemos, nós fazemos o possível e contamos até com o impossível de Deus para ajudar aqueles a quem nós amamos. E eu pergunto a vocês, meus amados, é bom ou não é se sentir amado? É bom ou não é, irmã Maria de Jesus? É bom ou não é, irmã Luísa, saber que no momento de dificuldade, irmã, às vezes, um irmão de sangue não nos apoia, mas a igreja está lá para poder te apoiar. É muito bom, meus amados, se sentir amado. E é porque Paulo tinha esse sentimento, meus irmãos, que ele escreveu essa carta para os filipenses. Porque aqueles crentes, irmã Rosângela, não abandonaram o apóstolo quando ele estava nas piores necessidades. E se há algo, meus amados irmãos, que como pastor eu devo cultivar no meu coração e no coração de cada um de vocês, e que nós devemos construir aqui, nessa comunidade de crentes da qual nós fazemos parte, é esse mesmo sentimento de amor, de solidariedade. Ainda que todos possam nos abandonar lá fora, aqui dentro, nós não nos abandonaremos. Amém, meus irmãos? Amém, meus amados? A segunda verdade, meus amados, que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Voltem os seus olhos para a Bíblia novamente. Versículo de número 6. Olhem só o que Paulo diz aí nesse versículo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus amados, esse versículo, meus irmãos, ele fala para nós de uma doutrina bíblica extremamente importante e que foi muito divulgada na época da Reforma Protestante, que é a chamada doutrina da perseverança dos justos. O que Paulo está dizendo aqui, meus amados irmãos, é que ele tinha certeza no coração dele que o mesmo Deus que operou a obra da salvação no coração de cada um daqueles crentes na cidade de Filipos, esse mesmo Deus que começou a obra também completaria essa obra até o dia da volta de Jesus Cristo. Essa doutrina, meus amados irmãos, da perseverança dos justos, ao contrário, meus amados, de algumas outras doutrinas heréticas, inclusive, que são ensinadas por aí e que não encontram fundamento na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, essa doutrina nos ensina, meus irmãos, que uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo, nada pode nos tomar essa graça. Nós não podemos, meus amados irmãos, fazer de Jesus um chuveiro de sangue, no qual você se lava, depois você vai lá, suja, volta lá, se lava novamente e assim consequentemente. Você foi lavado pelo sangue de Jesus de uma vez por todas. E você precisa crer nisso. Quando eu digo, meus amados irmãos, que o verdadeiro crente não perde a sua salvação, eu não estou querendo dizer que você não vá pecar. Não. A palavra de Deus, ela nos mostra claramente que nós somos pecadores. E que até o dia que Jesus voltar, nós vamos pecar. Tanto que o próprio Jesus nos ensina, através do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, o quê? Se confessarmos os nossos pecados,
Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu digo, meus amados irmãos, que nós como crentes verdadeiros, nós não perdemos a nossa salvação, eu não estou dizendo que nós não vamos pecar. Não, você vai pecar. Mas o verdadeiro crente, ele peca e automaticamente ele sente dentro de si um desejo de quê? De se consertar perante Deus. Isso às vezes pode até levar um tempinho. Pode ser que alguns até consigam se desviar por um tempo. Mas o incômodo que o Espírito Santo gera no coração da pessoa é tão grande que mais cedo ou mais tarde ela se arrepende, volta os seus olhos para o Pai, e o nosso Pai que está nos céus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, que ele te recebe, mesmo você tendo se desviado, mesmo você tendo aí pecado, ele te recebe novamente de braços abertos. Ele te recebe de braços abertos. O pecado, meus amados irmãos, não é mais obstáculo entre o ser humano e Deus, desde que esse ser humano creia verdadeiramente naquele que Deus enviou. E esse alguém se chama Jesus Cristo. E é a respeito desse Jesus, meus amados irmãos, que Paulo está falando aqui. Paulo, ele tinha certeza que a obra que havia sido começada por Deus no coração daqueles crentes da cidade de Filipos, essa obra seria completada até o dia da volta de Jesus. Porque o mesmo Deus que começa a obra haverá de completá-la. Essa palavra, meus irmãos, ela deve produzir no meu coração e no seu segurança. Segurança. Uma tristeza também, meus irmãos, que às vezes a gente tem, é você conversar com alguns irmãos e perguntar para eles: você tem certeza da sua salvação? E você olhar para alguns assim, que algumas às vezes dá até aquela tremida na base. Falei, mas se você não tem segurança da salvação que você diz que recebeu, como é que você pode anunciar essa salvação para os outros? Veja o que Paulo está te dizendo aqui. O mesmo Deus que começou a obra em ti, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esteja segura, irmã Edneia. Esteja seguro, irmão Denis. O Deus que operou o milagre da salvação na sua vida, irmão Genivaldo, é o mesmo Deus que te conduzirá perseverantemente até o dia em que Jesus voltar. Isso não significa, meu irmão, que você não terá tropeços. Isso não significa que você não terá pecados. Mas quando você tropeçar, quando você pecar, lembre-se também daquilo que Jesus ensinou. Confesse o seu pecado. Porque o verdadeiro Filho de Deus, meus irmãos, não consegue desobedecer o Pai e permanecer na desobediência. Como eu disse e volto a repetir, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele causa um incômodo enorme na vida do crente. Se você não tem sentido esse incômodo, e está em situação de pecado, alguma coisa precisa ser revista nessa sua conversão. Porque não existe, e eu estou dizendo isso, meus irmãos, com base nas Escrituras, não existe um único crente em todo o planeta Terra que, vindo a pecar, não se sinta constrangido pelo Espírito Santo de Deus a confessar o seu pecado. Agora é óbvio, meus irmãos, que quando eu digo crente aqui, eu estou me referindo aos verdadeiros crentes. Porque nós sabemos muito bem que há muito joio no meio do trigo. Há muitos que se dizem crentes, mas que não o são verdadeiramente. Não cabe a nós fazer essa separação. Cabe a nós pregar o Evangelho e cuidar para que cada um de nós persevere na sua fé, caminhando rumo ao alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem fará essa separação
quem fará essa colheita será o próprio Jesus. E é esse mesmo Jesus que promete a mim e a você: a obra que eu comecei em ti, Edivones, eu mesmo completarei até o dia que eu voltar. Esteja seguro disso. Esteja segura disso. Se você crê verdadeiramente em Cristo, você foi lavado pelo sangue dele, de uma vez por todas. E não há nada neste mundo, nada, principados, potestades, forças humanas, forças malignas, não há nada neste mundo que possa te tomar das mãos do seu Salvador. Amém? Amém, meus amados? Feche os seus olhos nesse momento. Meus amados, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui presentes. E sempre que nós pregamos a palavra de Deus, e que Deus, por meio do seu Espírito Santo, me dá esse direcionamento, nós então, antes de encerrarmos nossos cultos, nós damos a oportunidade àqueles que ainda não tomaram uma decisão em suas vidas, de se posicionarem diante de Deus. Nós aprendemos essa noite, meus amados, que como filhos de Deus, nós precisamos ser amorosos, solidários uns para os com os outros. E não existe amor maior que este, em nenhum lugar lá fora. Este amor verdadeiro, ele só pode ser encontrado na igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus, que é o cabeça da igreja, nos ensina a amar. Se você não tem provado desse amor lá fora, no seu trabalho, na sua família, por onde quer que você tenha andado, eu quero dizer para você que nós aqui na igreja temos esse amor para oferecer a você. Porque o nosso cabeça é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo foi capaz de fazer por amor, ninguém em todo o universo será capaz de fazer por você novamente. Nós também aprendemos essa noite, meus amados, que uma vez que Deus começa a obra de salvação na vida de cada um de nós, Ele mesmo se encarrega de completar essa obra. Você que já é crente em Cristo Jesus, tenha certeza disso. Jesus, Ele não gerou em você a semente da salvação para depois te abandonar aí como se você não tivesse importância. O mesmo Jesus que plantou em você a semente da salvação, promete a você que te conduzirá até o dia da sua eternidade, até o dia da sua glorificação. Portanto, esteja seguro em Jesus, porque Ele prometeu e com toda certeza Ele cumprirá. Mas essa mensagem também fala a você, que ainda não tomou uma decisão perante esse Jesus. Como eu disse, eu não conheço todas as pessoas que aqui estão presentes. E dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus, eu não posso encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de dizer para Jesus: Jesus, eu quero que nessa noite o Senhor também faça brotar em minha vida essa semente de salvação. E que o Senhor também possa completar na minha vida essa mesma semente, me conduzindo até o momento da glória, quando o Senhor voltará para levar consigo todos aqueles que em Ti creem verdadeiramente. Essa mensagem é para você que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo. Essa mensagem é para você que de certa forma ainda tem vivido como se Deus não existe. Essa mensagem é para você que tem vivido em desobediência à palavra de Deus, mas que de certa forma também tem se sentido incomodado. Do contrário, você não estaria aqui nessa noite. Deus não trouxe você até este lugar em vão. Pode até ser que você nessa noite não tome
nenhuma decisão em relação à sua vida espiritual. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus, uma vez que ela foi pregada, ela jamais voltará vazia. E essa palavra ecoará no seu coração até o momento em que, pela vontade de Deus, você haverá de reconhecer que sem Jesus você não é absolutamente nada. Se você ainda não tem essa segurança em relação à sua salvação, se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, nós queremos dar a você a oportunidade de fazê-lo nesse instante. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, e nesse momento a igreja de Cristo está orando por você. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10, verso 9, se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 10, verso 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. E é mediante a voz do Espírito Santo de Deus que você deve tomar uma decisão nesse instante. Você não deve ser movido por emoção. Você não deve ser movido por palavras persuasivas anunciadas pelo pastor ou por qualquer outra pessoa. Você deve ser movido pela palavra de Deus que ecoa em seu coração pela ação do Espírito Santo do nosso Senhor. E se esse Espírito Santo está falando ao seu coração nesse instante, eu pergunto: há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Se houver alguém neste lugar que deseja orar, dizendo para Jesus: Jesus, eu entrego a minha vida diante da tua presença, me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor transforme o meu viver a partir de hoje. Se há alguém neste lugar que deseja fazer essa oração juntamente comigo e está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus te incomodar nesse instante, levante uma de suas mãos. Nós queremos orar com você. Não tenha medo. O serviço de Jesus Cristo não é para covardes. O serviço de Jesus Cristo é para os corajosos. É para aqueles que de fato querem se comprometer com Cristo, com sua igreja e com a sua palavra. Se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, não perca essa oportunidade. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você só tem uma vida para tomar essa decisão. E você não sabe quando essa vida chegará ao seu fim. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, às vezes seria fácil nós marcarmos uma data para nos comprometermos com Deus. Mas nós não sabemos que dia será esse. Portanto, nós não podemos perder tempo. A decisão que nós precisamos tomar deve ser tomada hoje, agora. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, dobre os seus joelhos nesse instante, ore a Jesus Cristo pedindo perdão a Ele, entregando a sua vida diante dEle. Porque somente Jesus pode, de fato, começar a obra da salvação em nossas vidas e conduzir até o dia final. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Essa palavra, meus irmãos, também é para aqueles que em um determinado momento já tomaram essa decisão na sua vida,
mas que acabaram se desviando dos caminhos de Cristo. Se você deseja se reconciliar com Jesus e com sua igreja, você também tem a oportunidade nesse momento. Levante uma de suas mãos. Diga perante Jesus: Jesus, chega de viver longe dos teus caminhos. Eu quero estar na tua casa. Eu quero te servir. Eu quero me reconciliar contigo. Receba-me diante do teu altar. Há alguém nessa noite que deseja fazer essa oração? Se não há ninguém, ainda com os olhos fechados, curve a sua cabeça. Permita que eu ore pela sua vida mais uma vez nesse instante. Senhor nosso Deus, continua, Pai, falando ao coração de todos aqueles que aqui estão presentes. A tua palavra, meu Pai, nos ensina que uma vez que ela é anunciada, ela não volta vazia. E essa palavra, meu Pai, foi pregada nessa noite. E nós pedimos ao Senhor nesse instante que essa mensagem possa continuar ecoando no coração e na mente de todos aqueles que aqui estão, fazendo-os refletir sobre a situação em que se encontram no presente momento e sobre a necessidade de terem um encontro genuíno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Completa, Senhor, no meu coração e no coração de cada um dos nossos irmãos a mensagem que nessa noite foi apregoada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos colocar de pé. Meus irmãos, há um hino do nosso cantor cristão que diz assim: seguro estou, não tenho temor do mal. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: eu estou seguro em Jesus, não tenho temor do mal. Falou? Agora pergunta para ela: você já tem essa segurança? Já tem essa segurança, Maílma? Glória a Deus. Se você ainda não tem, não perca mais tempo. A hora de se consertar diante de Deus é agora. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Agradeço mais uma vez a presença de cada uma das pessoas que esteve nos visitando. Volte mais vezes para estudar a palavra de Deus conosco e que Deus possa continuar falando ao coração de cada um de vocês. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Leva-nos agora de volta aos nossos lares, conceda a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e também, ó Senhor, uma semana abençoada, em que a Tua boa, agradável e perfeita vontade haverá de prevalecer sobre a vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Seu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvo
Deus.